Atividade de Química 29, aquela recuperação do segundo bimestre. A primeira atividade, a gente precisava colocar o número de átomos, de elementos, moléculas, substâncias, substância composta e substância simples. Como que eu vou fazer essa diferença aí entre os sistemas? Primeira coisa, como as minhas bolinhas são coloridas, já facilita muito. Então, aí, cada bolinha colorida representa um tipo de elemento. Então, o que eu vou fazer? Para eu saber a quantidade de átomos, eu só tenho que contar aí quantas bolinhas tem em cada sistema. Número de elementos vai depender da quantidade de cor. Se eu tenho duas cores, 2 elementos. Se eu tenho 3 cores, 3 elementos. Se eu tenho uma cor, 1 elemento. Número de moléculas. São os parzinhos ou trios que eles estão fazendo, tá? Então, aí eu vou contar aí no geral. Tipo de substâncias. Aí eu vou ver o que tem de diferente, tá? Se eu tenho um tipo, 2 tipos ou 3 e assim por diante. O que é substância composta? Substância composta é aquela que é composto por 2 tipos de cores. Então, eu vou ter a junção de 2 elementos diferentes. E substância simples, uma cor só. Não importa a quantidade de átomos, mas tem que ser sempre da mesma cor. Exercício 2. É bem parecido aí também. Eu vou ter as minhas bolinhas, cada bolinha representa um elemento e eu tenho a minha legenda. E ele pede o sistema inicial e o sistema final. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ver os meus desenhos e substituir as minhas bolinhas pelos seus elementos respectivos. Então, no sistema inicial, eu vou ter o C2H2 e O2. E no sistema final, eu vou ter CO2 e H2O. Depois eu vou montar a reação. Para ela estar balanceada, a mesma quantidade de elementos que eu tenho que ter no sistema inicial, eu vou ter que ter no sistema final. Neste caso, era só contar a quantidade de bolinhas aí que a gente vai ter em cada sistema e para montar aquelas moléculas. Então, assim, por exemplo, eu tenho 5 moléculas de 2 bolinhas brancas. A bolinha branca é o O, então eu vou ter 5 moléculas de O2. Fiz isso com as outras também, tá? Atividade 3 é a mesma coisa da atividade 2, a única diferença é que agora ela está colorida, mas é a mesma coisa. Eu vou contar aí, vou ver quais são os meus elementos, vou montar eles. Neste caso, eu não dei o símbolo, eu só dei o nome, então era só eu procurar na tabela periódica, tá? Atividade 4, fazer balanceamento. Aí eu vou ter que aí ver o que eu tenho na parte dos reagentes que eu preciso ter na parte de produtos. Então, eu sempre começo pelos elementos que são diferentes de oxigênio e hidrogênio. Aí eu vou colocando. Professora também do Centro de Mídia já ensinou. Se ainda você tem dúvida, me procure que eu vou fazendo passo a passo com vocês, tá bom? Atividade 5, vocês também já fizeram bastante. Tem que achar a massa molecular de cada substância aí. Eu fiz meio que por cima, se vocês tiverem dúvida, me procure, tá? Aí tá certinho já, correto. Espero que tenha ajudado vocês, ó. Que é a continuação. Lembrando vocês, quando eu tenho parênteses ou colchetes e tenho um número para o lado de fora, eu tenho que fazer como se fosse na matemática, uma distributiva. Vou ter que distribuir aquele valor pela quantidade que está dentro do parênteses dos colchetes. No caso da G, eu tenho colchetes e tenho parênteses. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar o 3 vezes 6. O resultado que der, eu vou ter que multiplicar, que vai ser a quantidade que eu vou ter de nitrogênio e de carbono. E a atividade 6, eu dou aí um elemento enorme e peço para vocês acharem o valor de uma moleculinha que está aí. Desculpa, de um elemento que está aí. Então,
eu já tenho o valor que pesa essa minha molécula, então eu vou ter que achar esse valor de X, lembrando que é tudo soma. E quando eu passo do outro lado, eu passo subtraindo, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo que eu retiro elas. Não tenha medo, porque isso a gente vai usar bastante ano que vem, tá bom? Até mais!